Oi, boa tarde. Hoje estou aqui mais uma vez para falar sobre o meu medo de dirigir. Contar mais um pouquinho a minha história para vocês. Um dos meus maiores medos de dirigir, na verdade, que foram dois maiores medos. Um que foi o psicotécnico e o maior de todos, a baliza. Que na verdade todos têm, né? Todos passam por esse medo, mas é a terrível baliza, a temida baliza. Enfim, depois de 15 anos que eu tinha parado de tentar, que eu volto para a autoescola, que eu volto para fazer a prova do psicotécnico, quem que eu encontro lá? O meu temido examinador que eu reprovei a primeira vez no Detran. Enfim, gente, pensa no medo que eu passei com esse examinador. Quanto mais eu tinha medo, mais eu continuava fazendo a prova. O medo ia aumentando e eu continuava. Só que eu comecei a lembrar, a pensar o seguinte, para perder o medo no momento. De tudo que eu já tinha feito lá atrás, então eu já tinha tipo uma experiência, uma noção do que eu não deveria fazer mais para ser reprovada. Ou tipo, ficar ansiosa, fazer coisa ansiosa muito rápido, ou coisa demorada demais. Então eu comecei a focar nisso aí. Foi aonde, graças a Deus, eu consegui passar no psicotécnico. Enfim, após terminando tudo isso, que eu achei que foi difícil, daí começaram minhas aulas. Aí veio a temível baliza, que todo mundo tem medo. Pois é. Aí fui fazer minhas aulas normal, fazer as aulas da baliza e o percurso. Cada vez mais o medo ia aumentando e aumentando. Eu achava que eu não estava com medo, mas estava sim. Enfim, consegui passar na baliza, mas chegou no percurso, eu reprovei. Foram 3 reprovas. E daí que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender a fazer uma baliza, tinha que parar com esse negócio de medinho, tinha que enfrentar, encarar de frente esse problema, que nem adianta nada ficar com medo, porque sabe lá Deus quantas vezes eu ia reprovar novamente, precisava passar por aquilo de novo, então eu tinha que resolver isso comigo, ou você aprende ou você aprende. O que eu fiz? Fui lá nas minhas aulas, prestei bem atenção na minha instrutora. Isso eu já estava na outra autoescola, que é um assunto para depois, para vocês que quiserem saber. Enfim, já estava na terceira autoescola, já finalizando meu processo. Mal imaginava que eu conseguir vencer essa batalha. Mas, enfim, continuando o assunto. Quando eu estava nas minhas aulas, eu comecei a prestar bem atenção na minha instrutora. Ela mudou a maneira de eu fazer baliza, de como eu fazia anteriormente. Ela deixou colocar umas maneiras de fazer do primeiro instrutor meu lá no passado, na segunda autoescola que eu estava. E aí ela adaptou uma baliza para mim, feita por mim e por ela. Eu escrevi no papel, passo a passo, do que ela me ensinou. Peguei um celular, gravei a minha voz falando o passo a passo dessa baliza. E daí eu comecei a memorizar na minha cabeça. Foquei, gente. Não fiquei assistindo novela, assistindo YouTube, assistindo nada. Eu ficava só fazendo isso. Ouvindo a minha voz e lendo. E daí, quando eu vi, eu já tinha decorado, aprendido mais que tudo que eu precisava, né? Enfim, fui fazer a prova, que era a última vez, que eu nem imaginava que seria a última vez. Fazer, né, para terminar o meu processo de habilitação. Chegando lá na prova, eu falei assim, não vou ficar com medo. Eu sei, eu sou capaz, eu consigo e eu vou dar conta sim. Foi o que eu fiz. Fiz a prova como se eu nunca tivesse esquecido da minha vida como que era. E como se não fosse uma prova, como se fosse uma coisa normal eu fazendo. Encarei como se fosse
uma aula comum, alguma coisa comum na minha vida. Enfim, passei sem perder nenhum ponto naquela baliza, graças a Deus. Fui para o percurso sem medo, porque se eu conseguir passar na baliza, eu podia passar muito bem no percurso, né? E se acontecesse alguma coisa, eu não tinha perdido nenhum ponto lá. Porém, graças a Deus, deu tudo certo. E eu estou habilitada aqui. Graças a Deus eu passei. Estou aqui para contar minha história para vocês. E se vocês gostaram, vocês curtem, compartilhem e comentam. Não se esqueçam de se inscrever neste canal para acompanhar a minha história, que é comprida, hein, gente? Tchau, até mais.